Olá! Oi, Fala, galerinha do meu canal! ai, eu sempre quis falar isso também, só que eu nunca me lembro. Nunca lembra, eu Ai. sempre lembro. E aí ela vai falar isso, gente, talvez esse seja a nossa vinheta. É, que eu queria falar isso sempre. Nossa, são tantos canais. É, tem bastante coisa. Hoje é o episódio número 4 do Conversas na Sala. Sim, Nesse sofá maravilhoso. conversas intimistas, às vezes difíceis, reveladoras, amorosas. Exatamente. Amorosas. Hoje a gente vai falar de uma dor que quase ninguém vê, mas tá destruindo milhares de pessoas, que é o quê? Solidão. Soletra comigo? Solidão. Solidão. Que não é soletrando, né? Eu esperei um pouquinho, pensei em soletrar, mas falei, não vou mexer com esse negócio, não. Deixa aí, soletra Cabeça, você de gente, casa. cabeça não tá. Não. Deixa pros meninos lá que faz o negócio do soletrando lá do quadro, que é maravilhoso. É, eu amava. Mas você vai soletrar. Quem vê aí vai soletrar solidão. Sim. É gatilho, vai. É hipnose. Uhum. Tim, soletrou. SOLIDAO. Tio. Ó, exatamente. Solidão, gente. E aqui tá a Mini, essa coisa maravilhosa, vai tirar um sonequinho com a gente. E a gente vai falar de solidão mesmo. Sim. Novamente, né? Novamente, mais uma vez, estamos Sim. aqui todos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é de verdade, tá? Sim. Porque a nossa missão, nossa intenção aqui realmente é ganhar corações. Falar do através reino, do né? amor. Falar de Deus. Falar de Deus. Falar de amor. Falar de amor. E falar de solidão e de como não estamos nos amando nesta solidão. A gente falou no outro vídeo, né? Foi Conversas na Varanda. Acredito que nós fizemos esse vídeo. E falamos o episódio, acredito que 4, nós falamos sobre solidão. E uma coisa que me volta, assim, que vem à mente é a gente tá rodeado de pessoas nas redes sociais hoje em dia, e aí a gente continua extremamente sozinho. É. E as relações são tão profundas, né? Quando a gente vai para as redes sociais, são amigos de verdade. E aí quando a gente tá nas relações pessoais, a gente tem dificuldade, né? Porque o que eu vejo, tá, gente? E aí isso é só o meu ponto de vista extremamente limitado. E aí gostaria, inclusive, que você que discorda, você que tem um ponto de vista diferente, trouxesse pra gente e debatesse com a gente isso. O que eu vejo das relações e de como... Eita, acontece nas melhores famílias, erros de gravação. E esse vai ficar porque a gente não tem corte. Não tem. Deixa eu pegar. Pegar só o paninho. Mas enquanto ela vai pegar o paninho, eu vou falando aqui com vocês. Depois ela vai voltar ao raciocínio dela, porque ela é dessas e ela consegue. É assim, uma coisa louca. Me surpreendo toda vez. Graças a Deus que foi tudo no chão. Foi. É só água, né? É só água, tá tudo bem. Eu acredito, é uma coisa muito louca que comigo, assim, pelo menos, eu sempre tive dificuldade de ter também essas conexões profundas ou mais extensas na rede social. Então eu não tinha nem dentro nem fora. E aí eu fico um pouco olhando de outro ângulo, né, a situação. Porque eu vejo que a maioria das pessoas tem ali seus seguidores, seus melhores amigos, interage muito, né? Tem esses ciclos aí de interação, coisas em comum. A minha experiência é um pouco diferente, é peculiar. Então, é até estranho dissertar muito sobre a conexão em rede social.
Porque comigo é meio que inexistente, assim. Muito pouco. E aí a solidão vem de um jeito diferente, mas vem também. Sabe? Porque Sim. tem gente que tá rodeado, tem gente que tá realmente sozinho, que parece que tá sozinho, e realmente ele parece que ele tá. Uhum. Que aí era onde eu tô tentando falar com vocês que eu me encaixo. Mas pode continuar. Não é melhor você pode ir pra trás, não? Não é perigoso cair de novo? Não, é porque eu ia tentar colocar as pernas pra cima no sofá, tipo você tá. Uhum. Só que eu tô de vestido, aí, enfim, Ah, entendi. acontece, gente. Acontece. Mas o que eu ia falar é da nossa capacidade de fazer amizades em profundidade na rede social, porque a gente não tem que conviver com as as diferenças. Sim. Eu já acho difícil, olha que loucura, como é a vivência, né? A experiência individual. Eu já acho difícil fazer essas relações profundas na rede social. Minha solidão pega também. Entende? Sim, Mas eu acho interessante. mas o que eu tô querendo dizer é exatamente isso. Como que a gente foge para a rede social Uhum. para ter essa falsa sensação De que tá de companhia. Ah, entendi. Sim, E aí você encontra amigos, sim. você faz amigos por causa de coisas em comum, sei lá, jogo, por exemplo. Sim. Jogo é uma coisa, marketing digital é uma Nossa, coisa que te faz fazer reunir. amigos, mesmo porque é uma comunidade. É uma Pessoas comunidade. em busca de algo. De coisas. De coisas. Sim, eu entendi agora o seu ponto de vista. Faz sentido e a minha colocação não entra. Entendi. E aí aquele amigo da internet, da comunidade, ele é muito massa, ele é muito legal, porque você não tem que conviver com o peido fedorento dele, sei lá, quando ele toma refrigerante. Com a piada sem graça, ou com uma opinião, preconceito. ou com preconceito, ou com a dificuldade de. A limitação. Sim, o não. Né? Que é isso só acontece quando a gente vai para as relações do tete a tete, né? Sim. Do conviver com pessoas. Porque quando você convive, você passa por toda a oscilação sua e da pessoa, e aí fazer com que essas oscilações se respeitem é muito difícil, né? Sim. Que é a arte de fazer acordos. Sim. E aí as pessoas, elas. É como se tivesse um escorregador, assim, pra solidão. Porque aí não tem ninguém preparado, e aí todo mundo vai lá, escorrega, cai na solidão. E o que é solidão? Como que a gente consegue definir, assim, pra ser fácil entender? Nossa, o quê? Difícil. Solidão. Eu fiz um resumo do meu ponto de vista. Aí eu vou te falar, você que é profissional. Talvez, eu não sei se faz Não, sentido. mas aí, ó, vamos lá. Não me coloque neste lugar de... Mas rapidinho. coerência. Não, é porque que eu sozinha não tenho coerência. Você tem coerência também. Sim. E aí eu vou dar uma visão só da psicologia, mas que o meu ponto de vista é só meu ponto de vista, tá, gente? É só pra gente não correr o risco de vocês interpretarem errado, que ela não seja uma autoridade ou que o ponto de vista dela e que a opinião dela não interessa. Não é isso, tá? Antes de você ler, eu queria que a gente pensasse rapidinho sobre o estado de solidão. Solidão enquanto sentimento, porque emoção, e aí pra gente entender lá dentro da psicologia. Uhum. Emoção é a associação, sentimento é a associação de emoções. Emoções, elas são primárias, inatas e universais. Então, medo, tristeza, nojo, que mais? Raiva. Essas coisas são universais. Todo mundo tem, em qualquer lugar do planeta. Humano, tá? Humano tem isso. Inveja. Aí já é uma emoção. Porque é um sentimento. Que é uma associação de emoções. Ah, entendi. Que aí que eles chamam de emoções secundárias, né? A gente pode chamar de sentimento. Ah, entendi. É o que você sente quando aquela emoção entra em atividade dentro do seu corpo. E quais as associações de emoção? E aí tem uma coisa que a gente chama de ambivalência, que é uma emoção boa e uma emoção ruim
É uma alegria, uma ansiedade, uma tristeza e um medo. Isso junto gera ambivalência. Que é o que nos volta muito para dentro da gente e nos coloca, às vezes, nesse lugar de ilha. Que aí a solidão se instaura e aí vira... Tem uma música, acho que é do Alceu Valença, estou tentando lembrar. Solidão maltrata, solidão... Eu não lembro agora. Eu acho que eu sei qual que é, mas eu também não vou saber cantar, mas eu sei qual que é. É. É algo assim mesmo. Mas uma outra dica legal que a gente estava ouvindo, inclusive antes de começar a gravar, é O Silêncio das Estrelas de Lenine. E aí tem uma parte na música que ele fala assim, solidão, o silêncio das estrelas. Eu pensei que tinha o mundo em minhas mãos, como um Deus, e amanheço mortal. É essa sensação de impotência, né? Uhum. E aí por que a impotência acontece? Porque você não está acostumado a lidar com a vulnerabilidade. Então, não estar acostumado a lidar com a vulnerabilidade te distancia das pessoas. Porque você está escondendo aquela emoção que você tem. Você não sabe lidar com ela. Porque você recebeu lá do coleguinha lá atrás, que é o que a gente estava falando no vídeo de ontem. Se você não conseguiu acompanhar o raciocínio, assiste o vídeo de ontem que ele vai fazer sentido com o vídeo de hoje. Porque é o que traz, né? A gente está aqui descascando, despetalando a flor, né? A gente está aqui fazendo Sim. um moído. Eu entendi você, suas colocações todas. Muito bom, inclusive, que eu não tinha... Assim, gente, eu preciso, às vezes, para eu entender, destrinchar uma palavra em tudo que é possibilidade para aquela coisa entrar em mim e eu conseguir entender onde que aquela palavra vai fazer sentido no mundo, sabe? Eu preciso... às vezes é muito difícil conseguir entender mesmo o significado das coisas. E aí, às vezes, as pessoas conversam comigo, eu não entendo nada. E ainda mais quando usa muita gíria, né? Ou então tem sotaque e... Metáfora. E a metáfora, meu Deus do céu, não faz isso comigo, gente, eu não tô entendendo nada que você tá falando, meu amor. Mas aqui, eu anotei que o que é solidão, assim, ao meu ver, né, que eu consigo entender, é que é quando ninguém te vê, entende ou escuta. É isso que eu coloquei, assim. E talvez nem você. Isso. Agora sim. A sua resposta complementa esta aqui. Que legal. É isso. Na minha cabeça fez sentido agora. É sobre. Mas, e ela acontece, o sentido, a solidão, como que ela vai acontecendo? Eu lembro que nos Estados Unidos eu ficava muito sozinha, assim. Eu escolhia, eu comecei a ficar, é um caminho sem volta. E assim, na verdade, não. É um caminho que tem volta, sim. Porque eu era caminho que tem solitária. companhia. Tem companhia, exatamente. Estados Unidos você trabalha muito, então o tempo Eu acho particularmente que em qualquer lugar do mundo hoje se você trabalha muito. Também eu concordo com você. Então, eu tinha uma rotina de trabalho muito intensa. Vamos colocar assim, fica melhor. Uhum. Lavava carro, né, gente? 11 carros por dia, por aí vocês tiram. O tempo que eu tinha de off, eu queria ficar sozinha, pra ficar em silêncio mesmo, assim, também, porque era muito barulho, né? E aí eu fui tirando essas folgas que no início era um dia só, ficando sozinha. E aí eu fui perdendo vínculo, né? Você vai perdendo as pessoas começam a te convidar para as coisas, você começa a não ir, daqui a pouco não estão te convidando mais. Você não deixa veio. de existir, né? Você não vem, não quer vir, não vou chamar. Eu fui perdendo vínculo, você vai perdendo as pessoas. Você pode andar com as pessoas dia e noite. Se você começar a se distanciar, gente, vai um para um lado e outro para o outro, porque é assim. É a vida, né? Faz parte. Uhum. E aí eu me vi num lugar de tipo assim, meu Deus, se eu passar mal hoje, eu vou morrer. Porque não tem ninguém para eu ligar. E aí aconteceu. E viver a solidão neste lugar é muito difícil. Pesado.
você sentir aquilo assim. Entende? Você tá sozinho, 100% sozinho, assim, tem ninguém. Claro que eu entendo. Pois é. É claro que eu entendo. Pois é. E aí a consequência disso foi, quando eu estava morando lá, insônia. Nossa, eu não dormia de noite. Eu tinha uma vida assim acelerada, ligava no 220, chegava, tava cansada, deitava na cama, dormi. Aí era chá, melatonina, não sei o que que tem, não sei o que que tem, não sei o que que tem, pra conseguir dormir. Eu bebia. A gente tinha um copo desse maior, assim. Eu bebia um que era assim, ó. Era um cara de chá. Porque era frio, né? Todo dia. Era tipo, muito chá. Nada. Pra ver se relaxava. E é uma coisa. A gente vive junto, né? A gente se dá bem. É, ela sabe que uma das coisas que me relaxa é banho quente. Hoje eu uso muito leite achocolatado. Porque eu acho que combina com o Brasil, inclusive. Eu não acostumei de novo tomar chá aqui, não. Mas é uma coisa que era um hábito. Vai voltar a ser, inclusive. A gente gosta, né, de vez em quando. Aos poucos também a gente tá Você, colocando uma nova rotina pra gente, né? você mais que eu. Mas era para eu me relaxar, para eu voltar assim, ficar bem, banho quente, bebida quente, fazia toda essa rotina. Só que com essa solidão intensa, e aí eu me ver nessa ilha e ver que todo mundo também era uma ilha, e aí eu não conseguia, eu não tinha como chegar na ilha do outro, Mas a eu não gente vai sabia. pra rede social e o que mostra na rede social é que não, que tá todo mundo bem, Todo mundo bem. tá todo mundo saindo, tá todo mundo se Festa, divertindo, tá todo mundo Festas. pertencendo, tá todo mundo Exatamente. convidado, tá todo mundo participando e a gente não. Sim. E aí você já tá sozinho, largado, em casa, num quarto, trancado, casa, trabalho, trabalho, casa. Aí você vai se largando, né? Deixa de pentear o cabelo. Eu lembro que eu andava com o cabelo amarrado aqui, e aí eu andava com ele amarrado. Eu não queria cortar de novo, porque por causa do julgamento das pessoas, eu tinha essa coisa dentro da comunidade brasileira. O pessoal é muito tradicional. E aí, Estereotipado, né? e aí eu ficava com muito medo de cortar o meu cabelo do jeito que eu gosto, que é assim, e eu não ter trabalho, não ter, sabe, perder cliente. E aí nossa, eu fazia pra caber demais da conta. Olha só que solidão. E aí era uma coisa de tipo, você já tá sozinho, você tá triste. É gelado viver aqui. E aí imagina, tá gelado fora, tá gelado dentro. Solidão, né? Me conta pra gente, qual que é. Vocês conseguem identificar os momentos de solidão de vocês? Vocês conseguem falar assim, olhar no espelho hoje e falar assim, eu tô vivendo um momento de solidão? Ou eu tô rodeado de pessoas e eu continuo sozinho? O que tá acontecendo? Vocês conseguem se perguntar e quando a resposta vir, vocês conseguem olhar nesse lugar de tipo assim, poxa vida, tô sozinho? E é difícil assumir isso, porque se não escorrer uma lágrima, se não cair um cisco aí você pensando sobre isso, no pleno 2026 que estamos vivendo, talvez você esteja anestesiado, anestesiada, anestesiade demais. É. Porque em algum lugar tá doendo essa solidão. E corre-se o risco de realmente estar. E que tá generalizado, né? É. O que a gente faz com essa epidemia da solidão? Eu acho que a primeira coisa é identificar. Parar mesmo para fazer essa anamnese, esse questionário de si mesmo. Mas sabe uma coisa que vem pra mim aqui, isso é só meu ponto de vista, tá, gente? É só como eu tô percebendo a vida. A gente tá tão preso nas nossas dores, nas nossas batalhas, nas nossas lutas, que a gente parou de ver e perceber que o que está acontecendo com a pessoa do lado é uma batalha e uma luta também.
Uhum. E aí a gente fica buscando o tempo todo validação para as nossas lutas, mas a gente esquece de validar a luta do outro, né? Que volta num quadro que a gente tem elaborado aqui para trazer para vocês sobre escuta. Nós não estamos escutando o outro. E isso a gente teve essa conversa agora há pouco, antes de começar a gravar. E eu fiz ela repetir, assim, eu falei, não, volta. Vai lá no quarto, repete a cena. Porque quando eu te faço uma pergunta, eu quero que você reflita sobre a minha pergunta e pense sobre o meu sentimento naquela pergunta que eu tô te fazendo. E às vezes as pessoas perguntam coisas pra gente e a gente não tá disposto a ir pra esse lugar, né? Uhum. Aí meu questionamento pra você é: qual a sua responsabilidade no caos que você reclama? Como que você, e aí você pode estar certo ou errado, tá? É irrelevante estar certo ou errado. Uhum. E que inclusive é uma coisa que a gente faz. Quando a gente chega nesse lugar, a gente concorda em discordar. E partimos para outro assunto. Uhum. Sem mágoas. Quando a gente consegue conversar e elaborar sobre aquele assunto de novo, se for necessário, a gente volta. Mas chega um momento em que a gente concorda em discordar e a gente respeita o espaço uma da outra. Sim. Será que você, nas suas relações, quando concorda em discordar, dá esse espaço para você, para o outro? Porque às vezes a gente está se ultrapassando tanto e a gente tem tanta ansiedade de resolver aquela coisa que a solidão acaba sendo uma consequência, porque você está tão ansioso que você não age. Você estaciona. E aí você vai se sentindo cada vez mais sozinho. E vai retrocedendo, e vai pra dentro, e vai. E aí pra dentro não é ruim. Porque o segredo é pra dentro. Mas o pra dentro sem ferramenta pode inclusive te enlouquecer. Sim. Sim. E sem ferramenta, conhecimento. Conhecimento, autoconhecimento. Autoconhecimento. Conhecimento profundo de Que si aí mesmo. quebra o ciclo, né? Pra onde você vai? Pra terapia. Ou, que aí a gente nunca faz isso no começo, meu Deus. Eu acho que é de propósito, tá, gente? Seja de propósito. Comenta, compartilha, seguir nosso canal, Ativa o sininho. ativa o sininho, porque a gente ainda não tem hora para poder postar. Sim. Mas para você ser um dos primeiros, ativa o sininho. E aqui embaixo na descrição, se você tiver com vontade de começar, se tá dificuldade aí de entender para onde você vai com esse negócio que reverbera aqui, faz sentido isso que a gente tá falando. Tem curso, tem série para maratonar, e-book sobre vida integrativa e e-book sobre TDAH. No e-book Vida Integrativa, você tem tudo o que vai ter na série para maratonar, só que lê. Na série para maratonar, você tem como assistir o que está escrito lá no e-book. Então, se você quiser comprar o e-book para acompanhar lendo enquanto você me assiste na TV, dá para fazer as duas coisas. E aí você consegue terminar a leitura dos 2 capítulos que ainda não estão gravados, né, das duas temporadas que ainda não estão gravadas. Você consegue acompanhar de forma mais fácil. Porque, inclusive, vou bater na tecla, gente. É uma das... os métodos que tem lá no e-book, no curso, na série para maratonar, são ferramentas que a gente usa aqui dentro de casa e que fazem isso daqui, inclusive, acontecer de forma tão legal, delicada, sadia, saudável, que a comunicação não violenta é uma delas. Sim. Porque a gente termina uma conversa sempre se pedindo desculpa. Não interessa quem fez a primeira coisa. A gente se pede desculpa. Por quê? É desse jeito aqui em casa. É porque a vida assim funciona. Porque a gente consegue seguir, a gente consegue transpor as adversidades, porque eu errei.
E eu só reconheço seu erro porque eu tenho capacidade de errar, senão eu nem teria visto seu erro. E como que eu te comunico que você errou comigo? Me conhecendo. Então, como é que você vai se conhecer? Terapia talvez seja um lugar muito distante, caro, difícil. Tá tudo aqui embaixo. Agora não tem desculpa mais, amor. Acabou meu alecrim dourado. Não é distante, é pertinho. Pertinho. É muito mais perto do que você imagina. A gente consegue fazer a maior comunidade de saúde mental do Brasil. Falei que eu ia falar no vídeo de hoje sobre a legislação, gente, mas eu ainda tô muito cansada. Vou elaborar isso com calma para vocês, porque eu quero também que seja uma coisa de excelência no nível das coisas que a gente faz, se empenha e se preocupa para entregar para vocês. Sim. Para vocês e para a vida, porque a gente é assim, eu sou assim com o meu almoço, tá? Vou fazer verdade. o melhor arroz que você já comeu na vida, porque é a entrega, né? É de fazer a mesa. E não é porque o meu arroz é o melhor do mundo, não. É que eu vou dar o melhor que eu posso te oferecer. Para mim, inclusive. Sim, sempre é, né? Que a gente veio aqui para servir com excelência. Sim. E mandem feedbacks pra gente do canal. Mandem temas que vocês querem que a gente converse sobre. Pode ser qualquer coisa relacionado a tecnologia, ciência. A gente ama espiritualidade. Se você quer entender mais, nossa, espiritualidade é uma coisa que me pega. Não consigo entender. Fala com a gente, escreve nos comentários. Qual que é a Tenho medo de dificuldade. assombração. Tô com medo de ver espírito. O que eu tenho que fazer? Como que é a conexão? Como que é o DDD? Como que é a descarga direta para Deus? Como que ele atende? Quando? Fala com Descarga a gente. direta para Deus. DDD, adorei. Como que é o DDD? Como a gente comunica? Fala com a gente como que o seu ponto de vista. A gente quer escutar vocês, quer a história de vocês. Pra gente começar a conversar aqui e debater coisas que são comuns. Quando você vê que a gente traz pra gente uma história aí, traz aí um caso, a gente vai debater aqui. O tanto de gente que vai vir e falar assim, nossa, aconteceu comigo também. E aí você cai a ficha de que, olha, todo mundo pode não tô ter tão sozinho esse BO. assim. Esse BO não é só exclusivo meu. Tem gente que tem também. Tem mais gente solitária. Tem mais gente sozinha, abandonada por aí. É sobre. E aí, o que a gente faz, né? Nessas pequenas solidões diárias. Bom, eu fiz A gente já vai terminar? Já tá na hora de dar tchau? Não. Tá cedo ainda? Tá, super cedo. A gente vai continuar falando então? Vamos. Vamos falar de quê? Pode ler aqui. Você tinha falado da catarse também. A gente não chegou nisso ainda. A gente não chegou na catarse? Vamos falar então. Gente, vocês sabem o que é entrar num processo de catarse? Mas assim, não é assim, né? A gente não sai jogando com... Não, é uma pergunta mesmo. É porque eu acabei de descobrir hoje eu sabia o que era, mas eu não sabia definir. Eu falava assim, gente, catarse. Quando alguém falava comigo, é processo de catarse. Eu falava, o que é isso? Que nome estranho. Hoje eu já entendi que é um negócio assim... louco pra caramba! Cientificamente, catarse, vamos lá. Quando você entra num estado de colapso, ou num estado de perplexidade, num estado alterado da sua percepção com você, com o mundo, porque algo na realidade, algo no acontecimento da vida, se cola com uma emoção que você já teve há algum tempo atrás, uma emoção muito profunda. O meu caso, por exemplo, desses últimos dias, lidar com os pequenos e grandes abandonos que eu, você e todos nós no mundo inteiro passamos. Primeiro abandono que a gente passa, se você mamou no peito, é não poder mamar no peito mais. A tristeza. Pensa isso pra uma criança. Verdade, 6 meses eu de nunca tinha idade. pensado, meu Deus. 6 meses de idade. Você é uma extensão daquele corpo. Você nem sabe ainda que você é aquela meleca toda mole, que não consegue segurar a própria cabeça. Se você mamou no peito, então sua primeira dor, sua primeira grande perda foi o peito.
Verdade. E quem não amou? Já nasceu perdendo, coitada dessa pessoa. Nossa, eu. Olha a solidão. Porque o que que o ser humano precisa, gente? A gente precisa de conexão, a gente precisa de toque. A nossa pele foi feita para ser tocada. Tem terminações nervosas que a forma como a gente recebe toque quando a gente nasce determina o tipo de sinapse cerebral que a gente vai fazer. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito intenso. Vai para o resto da sua vida você não ter sido amamentado, por exemplo. Você vai ter que lidar com este abandono para o resto da vida. Porque ele está no seu DNA. Ele faz falta. É uma parte que está com um buraco. Porque não teve. Então, lidar com a dor da solidão e do abandono, que pode uma ser seguida da outra ou não, pode ser independente, tá? Mas a maioria das vezes é algum abandono, e a maioria das vezes é um abandono da gente com a gente mesmo, porque alguém já abandonou a gente só aprendeu daquele jeito, aí a gente se abandona para poder cumprir o negócio que é familiar, que é o vídeo de ontem. Volta no vídeo de ontem, o vídeo de ontem é importante. Mas a gente pensar na catarse como esse lugar do limbo dentro de você, em que a forma como a sirene tocou aqui fora vai acessar a sua emoção de quando a sirene tocou lá na escola que pegou fogo. Não sei se esse é o seu exemplo, se eu estou falando com você, querido alecrim dourado. Eu sou um alecrim dourado que serve esse exemplo. Olha, você vê. Nos Estados Unidos, gente, uma casa que eu morei pegou fogo. O negócio de ter, sabe, extensão, deu curto-circuito, perigosíssimo. Morro de medo de usar T, por isso. Pegou fogo e assim, toda vez que eu escuto o som do alarme de incêndio ou do bombeiro, aquele uiu, eu não consigo me Pânico. mexer. Não, eu não mexo. A minha vista assim escurece, como se eu estivesse dando um teto preto. E aí eu não consigo mexer nem falar, eu fico assim, parada. E aí é um perigo, né? É uma coisa que eu reconheço que é um perigo, por quê? É um alarme que existe para a pessoa geralmente correr. E aí comigo ele faz o quê? Te paralisa. Ele não, né? Eu faço comigo, escutando ele. Ele vai lá, eu vou lá e me paraliso escutando. Preciso, inclusive, até fico sem falar. Preciso, inclusive, melhorar, chegar nesse lugar dessa emoção, dessa lembrança, muito difícil, porque é uma dor, né? Foi perrengue, galera. Imagina você ter 18 anos nas costas. Acabou de chegar num país diferente. Você não falar inglês. Você não tem ninguém lá. E aí a casa que você mora pega fogo com tudo que você tinha dentro. Eu saí sem chinelo e com passaporte só na mão. E assim, sol quente, rachando verão. Tava passando na rua a esposa a Dani, esposa do pastor Júlio, lá de Everett. E aí eu lembro que eu pedi socorro a ela, e eu lembro que, e graças a Deus, a vida dessa mulher. Ela pegou o chinelo dela, me deu, e aí ela encostou o carro. Olha só, eu lembro disso. Gente, isso tem 10 anos. Tem tempo, foi quando eu cheguei nos Estados Unidos. Ela pegou o chinelo, estacionou o carro, pegou o chinelo, me deu, chamou a polícia, chamou o bombeiro, ficou, conversou, traduziu. Depois, pegou a outra menina que morava na casa, que é a Grazi, e levou para casa dela, fez uma janta, deu pra gente comer, pegou roupa, deu pra gente vestir, deixou tomar banho. A Grazi ficou na casa dela até conseguir um outro lugar. E eu tinha um conhecido meu que morava a 2 ruas dela. Eu fui ficar na casa dele, porque ele tinha chegado do trabalho, mas depois que aconteceu tudo, e aí ele foi até onde eu tava. Ele falou, não, vou te dar abrigo. Fui. E assim, pessoas que Deus coloca na vida da gente, porque ó. Então você tá vendo como que a emoção
no final das contas, é o que governa a minha, a sua e a nossa vida? Tô sonhando. Oh, gente. Nossa, olha, filha. Sonhando. A mãe tá aqui. Ponto. A gente pensar as nossas emoções mesmo para além da nossa existência aqui, sabe? Porque qual que é o grande plano de você estar aqui? Pra que Por você que veio? você veio aqui nesse plano? E por que a gente está encarando uma epidemia da solidão? Por que Sim. estamos todos neste mesmo espaço-tempo? Pensando sobre essas coisas juntos. Sim. E Como uma que a coisa... gente começa a mudar agora, já que a gente entendeu que deu muito ruim? Sim, e você indo neste lugar, é uma coisa que eu me questiono, e eu queria que você que tá em casa se questionasse também. A gente tá passando por essa terra e a gente veio se melhorar, lógico, e o objetivo é esse. E dentro disso também tem cuidar do planeta, gente. Eu não entendo por que não se estende a cuidar a nossa estadia aqui. Por que ela não está se estendendo a cuidar do planeta? E aí não é para responsabilizar você, meu querido consumidor. É só para questionar mesmo. E aí é um vídeo inteiro que eu quero fazer sobre o valor que estão custando as sacolas de supermercado. Eu não sei se você tá passando por isso. Mas pensa, gente, a gente agora paga para poluir o meio ambiente. Quanto? Tem lugar que é 7 centavos, mas tem um lugar que eu já paguei 12 centavos numa sacola de plástico. Gente, o supermercado continua ficando rico, a indústria do plástico continua, enfim, é assunto para um outro vídeo. Tá? É uma indignação muito grande minha, muito grande. Sim, e entra dentro do questionamento. Onde que a gente está se posicionando para cuidar do meio ambiente do planeta, sabe? E aí a observação que eu ia fazer é que não é o seu banho que economiza água. É a gente começar a se questionar por que tá faltando água no mundo se eu tô economizando no meu banho. Gente, é ampliar a conversa mesmo num lugar. Vou dar um exemplo para vocês. A propaganda, ela é usada para dominar. Enquanto existe essa conversa de que o pobre tem que economizar na água dele, oh meu Deus, gente, o banho da gente é sagrado, meu amor. Toma seu banho. Se relaxa, curte, vive o banho. Inclusive é um ritual nosso, a gente só grava depois de tomar banho. Sim, a gente só começa o dia. E não se pese por tomar banho. Se pese se você estiver jogando tempo fora usando as IAs, porque as IAs elas estão gastando água de verdade. O seu banho que você está deixando de tomar porque você está achando que você está ajudando o planeta, não, você só está deixando de ajudar você mesmo. Você só está deixando de não ficar relaxado porque você está pensando com a cabecinha que matematicamente não é assim que funciona. Entendeu? E aí a gente está falando isso de onde vem essa crítica para a responsabilização. A empresa que faz a sacola do supermercado, ela já tinha que estar atualizada sobre sacolas com deterioração rápida, sacolas de plásticos biodegradáveis. Que aí não é plástico, né? São outras composições. Composições químicas biodegradáveis, que não vão machucar o planeta. Já tem essa tecnologia. Já tem um tanto. Gente. Você vai falar, você vai dar spoiler nesse vídeo? Já tem. De qual? Desse vídeo. Isso aí que você tá falando? Da tecnologia? É. De qual tecnologia? Mas você vai falar já. Você vai falar das sacolas agora? Não! Ah, vai. A reflexão que eu tô fazendo é: já existe a tecnologia. Existem as tecnologias para não poluir o planeta. A galera não tá atualizada. Por exemplo, energia eólica.
Uma coisa que a gente já devia estar conversando, e o Brasil já devia estar na frente, mas também é assunto para um outro vídeo inteiro. Mas a gente precisa começar a repensar que a minha solidão é uma culpa generalizada, proposta, muito bem embalada por isso daqui, rede social. Então, se você está comprando a ideia da rede social de que você é o responsável por todo o problema do mundo, se isolar e ficar ilhado é realmente uma solução. É uma solução. Então, você está vendo onde a gente vai, como que a gente vai construindo a nossa visão de mundo e como que isso nos atravessa, nos atrapalha, nos interfere. E aí fica todo mundo querendo achar um culpado para o grande problema que o planeta está enfrentando e o cara tá ficando trilionário. Opa! Algo de errado não está certo. Então a gente precisa começar a refletir a nossa solidão de um viés político, e aí político enquanto se politizar no mundo, enquanto se situar, peraí, estou neste mundo, nasci no planeta e neste planeta tem água. Por que eu tenho que pagar pela água? Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. É um bem natural. E que, inclusive, a gente está pagando e não está sendo bem cuidado pelas empresas que estão trazendo o fornecimento. Ah, Aline, a gente paga pelo encanamento, pela água chegar encanada na minha casa. Oh, entendi. Tá. E aí, o que essa empresa de fornecimento de água, porque eu não sei se você enfrenta. Que se você não tá no Brasil, talvez você não esteja enfrentando isso. Ou talvez esteja, conta pra gente, se você tá fora do país, quais são os problemas que você enfrenta e qual país que você tá enfrentando. Porque a gente também tá numa romantização de que, no país de primeiro mundo não acontece. O que é país de primeiro mundo hoje? O que tá acontecendo aí onde você tá? Conta pra nós. A solidão aí tá sendo muito bem embalada pelas redes sociais. Tá cercado de gente sozinho? Tá cercado de gente te falando que é sua culpa e sua responsabilidade, a economia tá uma merda e o mundo tá pegando fogo? Exatamente. E será que você, com esse discurso, tá se culpando e culpando o coleguinha e aí tá ficando todo mundo distante e ilhado? Porque a gente não tá enxergando quem são os verdadeiros responsáveis? E aí a gente terceiriza essa responsabilidade pra mim, pra você, pra nós aqui, réis mortais, que estamos tentando fazer nossa vidinha acontecer? Exatamente. Concordo com Na você. batalha do dia a dia? Respirando para não surtar? Desse jeito aqui. O zóio tá piscando? É esse aqui que pisca. Então talvez a gente esteja precisando começar ou retornar às conversas que a gente tinha de por que as coisas estão como elas estão? E não de quem é a culpa? Porque não existe um culpado para a nossa solidão. Existimos nós, todos responsáveis por aquilo que a gente consegue fazer a partir de agora que a gente está tendo essa possibilidade de reflexão. E aí que esse é o grande motivo do nosso canal, né? Reflexão. Se questionar mesmo, descobrir junto. Que a gente não sabe as respostas. Não sabemos. A gente tem muita pergunta. E aí a gente tá compartilhando as perguntas. Sim. Porque é isso, né, gente? E em relação a estar na solidão, é uma coisa que não precisa ser para sempre. Sempre tem tempo de criar um vínculo novo. E mais que isso, eu acho que é a oportunidade da vida. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Nossa, sim. Tá na sua mão, o poder é seu. Sim. E agora? O poder é todo seu. De você ser protagonista da sua história. E isso não significa maltratar pessoas, tá, gente? Por isso que eu vou frisar. Material aqui embaixo vai te dar suporte para essa nova vida. Porque se não tem ninguém no seu meio social, se você não tem rede de apoio, se você não tem amigos, e aí você olha para aquela versão sua que não tem ninguém e fala assim, cara,
Eu posso ser melhor que isso. Eu não sou só isso. Aí é a sua chance de, ok, vou mudar. Sim. Porque ninguém vai perceber, meu amor, sozinho você já tá. Ninguém vai perceber que você tá nem mudando. Mas depois que você dá uma mudada assim, general, todo mundo. No início, ninguém percebe, não. Ó, isso é um clichêzão. Tem uns pacientes meus que já fazem, eles já chegam de tipo assim, ai que saco, eu vou ter que falar essa frase. Que quando eu mudo, tudo muda. Tudo. Quando eu mudo, tudo muda. É clichê, gente. É muito clichê. Mas é a realidade. E é uma realidade difícil de a gente manter, porque a gente, como eu expliquei ontem da plasticidade, às vezes a gente alarga, às vezes a gente encolhe, vai depender do que estiver acontecendo com a gente. Às vezes a gente tá limitado. Humana demais. Humanas demais, as duas. É. E a gente aceita isso e cuida disso com muito carinho, né? Sim. E com muita seriedade também, né? Porque a gente não passa pano porque é humana demais. Sim. Ai, é isso. Ai, desculpa você já. Tem gente que acha que é falta de educação, né, gente? Não é, desculpa, perdão. Eu tenho falta de ar, hoje eu acordei cansada. A gente parar de justificar coisas naturais do nosso organismo. Disseram em algum momento que bocejar é porque você tá entediado. Que loucura, né? Ai, verdade. Aí, tá vendo do jeito que existem muitos tabus e coisinhas? Construções. Aí a pergunta. É seu? É porque você quer? Ou quiseram que você quisesse? Não é meu, não. Eu já consigo falar de cara aqui, porque eu concordo muito com o raciocínio anterior. É isso aí. É muito louco isso, né? Negar o que o corpo humano, a nossa biologia faz pra caber. Pertencimento. E isso é natural, gente. Super natural. O que a gente vai fazendo aqui é construindo com vocês dia a dia possibilidades de como fazer o natural ser mais saudável, né? Sim, exatamente. Mais organizado. Mais sob o seu controle. Protagonismo mesmo, né? E aí depois você descobre que você não tem controle nenhum de nada. E aí, assunto pro próximo vídeo. Gente, tchau. Um beijo. Beijo, pessoal. Uhul, pessoal. Bye, bye.